Olá, alma querida, seja muito bem-vindo ao canal Pílulas da Doutrina Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre algo profundo, sensível e libertador: o peso do passado. Muitas vezes, a gente segue vivendo no automático, tentando olhar para frente, mas com os olhos presos no retrovisor. Só que enquanto a gente não solta o que passou, uma mágoa, uma culpa, uma lembrança, o futuro não tem espaço para florescer. E essa mensagem de hoje vai te convidar, com muito carinho, a abrir espaço dentro de você para algo novo e mais leve chegar. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode ser exatamente o empurrãozinho espiritual que o seu coração estava esperando. Se essa reflexão já ressoou com você, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, no final, me contar nos comentários: o que você está pronto para soltar hoje? Vamos juntos, com fé e com coragem de deixar o que não serve mais, para dar lugar ao que te faz florescer. Amigos, hoje eu queria relembrar uma lição importante que os antigos dirigentes da Comunhão Espírita me ensinaram, não só a mim, a muitas pessoas e aos amigos da mocidade que estavam comigo, que parece uma coisa simples, mas de simples não tem nada. É a sabedoria de esquecer o passado e conseguir sonhar com o futuro. Eles já eram todos de idade, tinham a idade dos meus pais ou eram até mais velhos. Mas havia uma coisa que me impressionava. Muitos, quase todos os dirigentes da casa já haviam passado por grandes lutas, por perdas familiares, por enfermidades. Mesmo assim, viviam satisfeitos porque a oportunidade de trabalhar no bem a comunhão lhes proporcionava. E mais, sonhavam com dias futuros, não para os seus filhos ou netos, mas para eles mesmos. E o mais bacana, estava nesse futuro incluído sempre o trabalho no bem. O exemplo que eles poderiam proporcionar às outras pessoas. Por isso, quando eu pegava uma conversa de alguns deles, eu ficava sempre pertinho, porque só os comentários que faziam, sempre positivos, já eram lições. Seu João Ribeiro era dos mais idosos, mas você olhava para ele e você imaginava que ele era tudo, menos uma pessoa idosa. Ele dirigia com Dona Ana, há muitos anos atrás, a prece dos irmãos suicidas, às 18 horas de domingo. Ele, quando abria a boca, com a sua tranquilidade, sempre tinha uma história arrebatadora para contar. E as pessoas ficavam encantadas, principalmente quando ele contava que tinha perdido seu filho num acidente de avião e que o seu sonho era reencontrá-lo. E por isso ele tinha chegado à doutrina espírita. Já com idade, a sua esposa não se tornou espírita, porque a tristeza que ela tinha da perda desse filho era tremenda, mas ele sim. E ele não faltava a um compromisso. E com que alegria ele chegava na comunhão para orientar, para trabalhar. Ele não era orador, mas nos minutos em que ele usava a palavra, você saía tão confortada que você ficava procurando as palestras que porventura ele estivesse escalado para fazer. E o seu desencarne, depois o Dr. Bezerra nos contou, no dia que chegou a hora dele, foi maravilhoso, porque ele estava vendo televisão, a esposa na cozinha, e entra o filho que era sua grande saudade. Estende o braço para ele e diz: meu pai, chegou a sua hora e eu vim te buscar. E ele usava, o jovem, a mesma farda com que havia desencarnado. Ele tinha ido substituir um amigo num voo e o avião, o pequeno avião da Força Aérea Brasileira, caiu. Isso foi uma tristeza inominável, mas nada impediu o seu João de nos contar essa história com os olhos brilhando pela certeza absoluta de que reencontraria o filho. E Dr. Bezerra, após ele ser velado, enterrado, contou através de Dona Irene Carvalho como tinha sido aquele momento. Quando a esposa volta da cozinha, já o encontra desencarnado no sofá, recostado como se dormisse. Eu acho isso até hoje maravilhoso,
porque ele pensava no futuro e ele sabia muito bem que não era o futuro dentro de um corpo de carne, mas o reencontro com esse filho, onde certamente ele poderia reinsetar todos os sonhos que haviam ficado interrompidos pelo desencarne do jovem e voltar a ter o seu coração completo. E como ele, tantos dos dirigentes da casa tinham inclusive dificuldades sérias de saúde. Aí quando você sabia, nossa, dona fulana está com tal doença, não era qualquer doença não, você dizia, meu Deus, mas eu encontrei ela ontem, ela está ótima. Era sempre o que eu dizia, porque eles estavam sempre ótimos, embora quase todos tenham tido um desencarne doloroso. Mas naquela época não se pensava nisso, se pensava apenas em trabalhar, e vou encontrar a palavra, com satisfação. Olha, eu fico pensando se hoje nós espíritas, quando chegamos à casa que o nosso coração escolheu, temos satisfação real de ali estar. Consideramos que cada pessoa que se aproxima de nós e nos cumprimenta é alguém às vezes tímido, que vai demorar a comentar conosco porque nos cumprimentou. Porque ficou sonhando ali que poderia ter uma conversa, que poderia desabafar. Estamos sempre tão apressados que não olhamos, não enxergamos o outro. E não duvidemos, o nosso futuro não é só sonhar com as coisas boas que ainda podem acontecer em nossa vida, materialmente falando. É principalmente como se tivéssemos uma mala que temos que lotar das coisas positivas para um dia poder apresentar no mundo espiritual. O Chico contava que ele se impactou demais quando seu pai, já desencarnado, apareceu no seu quarto e contou a ele que ia reencarnar no ano 2000. E ele tinha uma mala na mão. O Chico estranhou de ver um espírito desencarnado com uma mala na mão. E aí perguntou, meu pai, essa mala, o senhor já está trazendo para a Terra alguma coisa? Ele abre a mala e mostra a mala vazia e diz ao Chico, esse é o recado do mundo espiritual para mim, é o símbolo do pai que eu não soube ser para você, porque eu nunca entendi por que você materialmente não se beneficiava dos livros que eram psicografados através de você. Eu estou indo para a Terra, sua mãe vai me seguir depois, porque nós vamos nos reencontrar e nos unir novamente. E Cidália, a segunda esposa do pai de Chico, que foi a madrasta abençoada, uma segunda mãe para o Chico, vai voltar também e será nossa filha. E ele, entre a tristeza e a esperança, contava isso para o Chico. E o Chico depois contava aos amigos. Eu percebi claramente que no dia do meu desencarne, ele morreu há 21 anos atrás. Eu não vou reencontrá-los fora da matéria, porque a urgência do meu pai em voltar. E a mala simbolizava as possibilidades que ele ia ter que cavar por ele mesmo, porque ele não as trazia do mundo espiritual, pela incompreensão do trabalho do Chico. Na comunhão, os dirigentes, os fundadores, sabiam que havia um compromisso, não só entre eles, de ter fundado aquela casa, mas de receber as pessoas que seriam os trabalhadores e que continuariam o sonho deles. E confesso a vocês que em muitos momentos de desânimo eu lembro de todos eles. Porque depois, num certo momento, o Dr. Bezerra de Menezes contou que quando seu Mário Carvalho, que foi o fundador e o presidente da casa até o seu desencarne, foi entregue aos pais dele para voltar à Terra, havia um grande livro que simbolizava no futuro a fundação da Comunhão Espírita de Brasília. Nessa terra, Brasília, que é a terra dos grandes reencontros espirituais. E o Dr. Bezerra gostava de contar que muitos de nós assinamos o livro. E aquilo simbolizava um compromisso em que não dava para voltar atrás.
Então eu me lembro que nós da mocidade ficávamos empurrando um para o outro. Você assinou o livro? Você assinou o livro? Ah, eu acho que assinei. Ah, eu acho que não. Por quê? Porque realmente compromissarmos espiritualmente antes de vir à Terra é muito grave, é muito sério. Porque a vida na Terra nos convida a tanta coisa. Nos convida às alegrias, também nos convida aos dissabores, às omissões, a hora em que nós ficamos cansados de tudo e achamos que não temos que levar nada em frente. Portanto, assinar um livro de um compromisso tão grande era uma coisa em que todos eles acreditavam. Porque o Dr. Bezerra dizia que ali estavam tantos que haviam assinado o livro. Imagine, seu Mário ainda ia ser entregue aos seus pais para reencarnar como Mário Carvalho. E aí toda a história aconteceria. Eu me lembro da dona Ana, seu filho João Leal está até hoje na comunhão, faz palestras, dirigiu a campanha Alta de Souza quando jovem, quando eu também jovem dirigia a mocidade, e fizemos muito Natal dos nossos irmãos cegos. A verdade é que dona Ana era um doce, uma mulher firme, quase enérgica, e ela, junto com o seu João Ribeiro, dirigiam a prece dos suicidas. Meu Deus! Quando ela se erguia à frente da plateia de encarnados que haviam perdido pessoas queridas por suicídio, e os milhares de desencarnados que ali estavam, tantos sofredores, e dizia: meus irmãos, vamos iniciar a tarefa com alegria. Meu Deus, você sentia se estremecer por dentro. Era uma alegria, porque você não estava ali simplesmente numa prece para os irmãos suicidas. Você estava para se energizar, para escutar a beleza dos comentários do Evangelho. E dona Ana era uma mulher belíssima. E, olha, eu morria de inveja das roupas que ela usava, porque ela estava sempre impecável. Ela e dona Emília Pereira. Os três ali comandavam aquela prece, mas não havia uma alma sofredora. E naquela época, na década de 70, as almas sofredoras assediavam muito os encarnados. Havia vários casos em que estávamos à frente da plateia e alguém incorporava. E aí a pessoa tinha que ser socorrida, levada na frente dos outros para a cabine de tratamento. Hoje isso não existe praticamente, pelo menos não na comunhão. Mas naquela época era muito comum. Quando a pessoa entrava, você já percebia o desequilíbrio dela. Mas, para todas as pessoas, a grande satisfação era que a pessoa desequilibrada pudesse ser recebida, ajudada e convidada ao trabalho e ao estudo. No nosso dia a dia, às vezes é complicado esquecer o passado. E quantas vezes Emmanuel, por exemplo, dizia através do Chico: tem coisas que a vida nos pede esquecer. Porque se nós não esquecemos, é como se colocássemos um cadáver embaixo do braço e saíssemos carregando. Às vezes não perdoamos determinada pessoa que há muito tempo nem lembra que nos magoou. Ela seguiu a vida dela e nós ainda tantos anos nos fixamos nessa ausência, naquilo que porventura deixamos de dizer ou deixamos de ouvir. Isso de nada nos adianta. Nos torna tristes, atrai influências outras de almas desencarnadas que querem a nossa tristeza. Mas sonhar com o futuro em tempos tão difíceis como esse é ainda mais grave e mais necessário. E não dá para pensar o futuro se nós não soubermos que nesta atual existência tão decisiva para nós, precisamos buscar nos espiritualizar. Precisamos buscar o autoconhecimento como nunca buscamos. Precisamos ficar atentos em ser alegres, dinâmicos, estar com quem nos ama e a quem amamos, mas também sabedores que, uma vez dispostos a ajudar, o próprio mundo espiritual trará para junto de nós, de forma até inesperada, pessoas que nós vamos poder ajudar. Me conta uma coisa.
Você está conseguindo se enxergar nessa mensagem até aqui? Talvez você esteja pensando em algo do seu passado agora, algo que te machuca, que ainda pesa, ou que você achava que já tinha deixado para trás. Mas será que deixou mesmo? Preste muita atenção no que você vai ouvir agora. Porque a próxima parte dessa reflexão vai te mostrar como soltar não é esquecer, é se libertar. Pode ser que esse seja o momento que vai transformar sua forma de olhar para o que passou e abrir a porta para um recomeço mais leve. Então respira, escuta com o coração e comenta aqui embaixo. O que você entendeu até aqui? Tem algo que você sente que já está pronto para deixar ir? Eu tô aqui com você nessa caminhada, viu? Vamos seguir juntos. Não dá para pensar no futuro, em saúde mental, física, sem imaginar que aquilo que sai de você para o outro, retorna do outro para você. Se você já viveu uma época em que está ligada pela convivência a pessoas muito necessitadas, você sabe. A nossa energia, consciente ou inconscientemente, vai envolvendo aquela pessoa ou aquelas pessoas e no final do dia ou do convívio com elas, nós estamos exaustos. Meu Deus, parece que eu carreguei pedra. Mas por quê? Porque a alma necessitada, esteja encarnada ou não, ela não tem muito que trocar conosco. Então nós trocamos, nós doamos. Mas para isso, precisamos estar atentos. Precisamos amanhecer o dia pensando, meu Deus, eu ainda tenho tanta coisa para viver. Eu ainda tenho tantas coisas para fazer. Me permita, Jesus, continuar na Terra o máximo que eu puder para fazer. E óbvio, temos que ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará. E hoje é muito mais comum do que era anos atrás que a pessoa chegue na casa espírita, ou protestante, ou na igreja, sem nada para oferecer, mas sempre com muitos pedidos e exigências. Aí a balança pesa contra nós. Para que você possa angariar benefícios espirituais, você precisará doar alguma coisa de si mesmo a alguém. E olha, não havia sábado, domingo, feriado para essas pessoas que conheci, que tive o privilégio de conhecer. Tanto que eu canso de dizer às pessoas, eu sou exigente e chata, porque eu aprendi com os melhores. E aí quando eu vejo a pessoa fazendo aquele corpo mole, aquela coisa de, se der eu venho, amanhã serei bom. Aliás, Emmanuel dizia através do Chico, a palavra mais difícil que nós podemos dizer é, amanhã serei bom. Porque nós não sabemos se o nosso amanhã será na matéria ou fora da matéria. Uma vez, na prece dos suicidas, seu João pediu que eu descrevesse algum quadro. E eu vi uma jovem egípcia atravessar o salão. Ela estava envolta em chamas e pedia água. Eu fiquei impressionadíssima, porque eu tinha a impressão que todo mundo da plateia estava vendo, porque era muito forte a visão. E quando ela se aproximou da mesa em que estavam os médiuns, em que estávamos nós, apareceu um espírito iluminado, colocou a mão sobre a cabeça dela e nós vimos luz saindo da mão dele e caindo sobre ela. Mas ela não via luz, ela via água. E ela, realizada, dizia, água, é água. E a água, para o pensamento dela, fez com que o fogo desaparecesse. E aí, os espíritos amigos que acompanhavam o trabalho na mesa viraram-se para nós e disseram, ela, há muito tempo atrás, ateou fogo às próprias vestes, depois de lançar no rio Ganges os 2 filhos, para que morressem. E é claro, até hoje ela caminha. E os espíritos mostravam os pés dela. Parecia que ela tinha atravessado desertos. Eu fiquei tão impressionada com aquilo, porque eu via a mentalização positiva de todos os dirigentes daquela mesa para que aquele socorro conseguisse ser realizado. Não bastava estar dentro da comunhão, era necessária a energia de cada um. E à medida que eu ia descrevendo, pessoas da plateia, lembrando-se obviamente das suas próprias perdas,
mentalizavam aquela ajuda que aquela egípcia estava recebendo. O mais impressionante foi o final, em que ela foi recolhida pelos amigos espirituais e eu, descrevendo o espírito iluminado que a havia socorrido, disse: meu Deus, esse moço tão jovem, tão iluminado, foi quem criou, junto com a nossa mentalização, desejando que o futuro dela seja de recuperação, tudo isso de extraordinário que acabou de acontecer. Que espírito de luz, que espírito lindo. Claro, eu tinha 18 anos, então eu não tinha papa na língua. Até hoje eu não tenho. Mas quando ele se aproxima da mesa, iluminado, ele faz assim com os braços e mostra que há muitos anos atrás ele também tinha sido um suicida. Ele trazia no seu perispírito a marca da tentativa de suicídio que ele concretizou. E era um espírito de luz que ali estava para nos ajudar e ajudar aquela jovem que ia começar de novo, mas que nem sabia que tinha um futuro de novas vidas, onde poderia reencontrar os 2 filhos e simplesmente fazer o contrário do que havia feito. Não duvidemos nunca que ideias que surgem em nossa mente, boas, nos são inspiradas pelos nossos amigos espirituais, para que não desanimemos, não desistamos. E aquelas que não são boas nos induzem a desistir. E é isso que o nosso futuro não pode ter, a desistência. Aquilo que ficou para trás, guardemos como lição. Se os sonhos não se concretizaram, é porque não era para ser. Se outros sonhos vieram, é porque as almas amigas do bem nunca nos deixam sozinhos na futura realização das coisas extraordinárias que ainda há para fazer. Se nós não temos, às vezes, condições de ajudar os outros, criemos essas condições na nossa própria vida, na harmonia das situações que vamos buscar, sempre positivas, para que os espíritos, os nossos mentores, aqueles que estão fora do corpo e que amanhã retornarão ao corpo, possam contar conosco, possam saber que de um jeito pequenino ou maior, nós estaremos sempre pensando amanhã como eu posso ser melhor, como eu posso ajudar. Ninguém chega até nós pedindo ajuda por acaso, porque o acaso não preside nada em nossa vida. Se nós não estivermos bem, digamos à pessoa que vamos aguardar até que tenhamos condição de ajudá-la de verdade. E às vezes ajudar de verdade, quem nos procura, é simplesmente ouvir, dar nossa opinião. E olha, experiência própria. Eu já passei por muitas situações assim, em que ficava muito tempo ouvindo as pessoas e na hora que eu ia sugerir alguma coisa, a pessoa decepcionada, porque a minha possibilidade era sempre falar de trabalho para o equilíbrio, dizia, mal-humorada: você não entendeu o meu caso. Você nunca passou pelo que eu estou passando. E muitas vezes eu tinha passado por coisas até mais difíceis, mas ficava quieta. Há uma querida amiga, há muitos anos, dirigente e orientadora da comunhão, que há 35 anos tem o seu filho em casa, em cima de uma cama. Ele sofreu um acidente no seu coração quando muito jovem, nunca mais retornou à sua consciência plena, tem a mentalidade de uma criança de 1 ano. A vida dela e do esposo transformou-se. Nunca mais uma vida social, nunca mais receber amigos, porque as dificuldades do hoje, filho com mais de 50 anos, são ainda muito grandes. Entretanto, eu a vi orientar inúmeras vezes, o que ela faz até hoje, sem jamais comentar, com pessoas chorosas e cheias de razão, o que ela vivia dentro da própria casa. E uma vez eu não resisti, perguntei a ela: a senhora não conta o que a senhora passa dentro de casa para uma pessoa tola que vai lá reclamar de um namoro que não deu certo? E ela então me contou que só uma vez
a pessoa que estava à frente dela era realmente tão fútil e o problema da pessoa era tão tolo que ela contou. Contou que ela vivia há mais de 30 anos com o filho. E aí a moça que tinha buscado orientação chorava ainda mais, de vergonha. Porque às vezes nós nos esquecemos de estender a mão ao outro, mas quando o outro nos estende a mão, nós não temos ideia do quanto aquele momento significa em sacrifício, em renúncia, em dificuldade vencida, para que a pessoa esteja ali para nos ajudar. E não falo só da casa espírita, falo em toda parte. Onde nós estivermos, uma vez convidados a dizer a boa palavra, a dar um conselho, ou a dizer, por exemplo, o que faríamos no lugar da pessoa, desde que a nossa opinião seja equilibrada, isso sem dúvida nenhuma é colocar uma rota segura para a nossa existência na Terra. Porque vocês sabem, isso aqui é um estágio. Esse corpo vai ficar. Não vamos levar nada conosco do que amealhamos, do que achamos que temos que ter. Chegaremos lá. Como diz numa mensagem lindíssima de Fonte Viva, Emmanuel. Há uma mensagem de Fonte Viva em que ele fala sobre o desencarne e diz assim: não te esqueças, na hora decisiva de partir, estarás só, tu e tua consciência. Não olhe para os lados, seus amigos, familiares não terão te acompanhado. E será este o momento da nossa morte física. Hoje somos jovens, cheios de saúde, é uma bobagem. Sonhamos que vai acontecer tanta coisa que talvez não aconteça. Sonhamos que vamos ser tão felizes, talvez não sejamos. E eu fico impressionada com o número de pessoas que procuram cartomantes, pessoas que colocam runa, porque querem saber o futuro. Eu tenho amigos que adoram fazer isso e me dizem: você é muito boba, você nunca foi a nenhum desses lugares? E eu digo com toda tranquilidade: nunca, porque eu tenho certeza que o meu presente e o meu futuro, no bem e naquilo que não é bom, sou eu que faço, sou eu que decido. Mas claro, um dia, fora da matéria, reencontrando as pessoas queridas e os nossos protetores, veremos que sonhar com o futuro também incluía voltar a viver fora do corpo físico e sonhar com vidas futuras, onde nós poderemos corrigir pequenas ou grandes coisas que nós não conseguimos. Por enquanto estamos no corpo, sonhemos como faziam os dirigentes da comunhão. Todos eles muito mais velhos do que nós da mocidade, mas pensavam nas viagens que iam fazer, nas coisas boas que ainda viriam, e quase todos eles viveram coisas muito boas, mas também muitas lutas, muitas tristezas, muitos sonhos que acabaram não se realizando. Nem por isso deixaram de trabalhar, de servir, de lutar e de dar o exemplo. Nas reuniões de diretoria, das quais, com uma certa idade, eu passei a participar, era impressionante ver como qualquer dificuldade que comentávamos, sempre um deles, imediatamente, sorrindo, dava uma solução prática e fácil que a nossa imaturidade, a nossa inexperiência ainda não havia atinado. Por isso, todos os dias da nossa vida, abramos os olhos para as possibilidades que ainda virão. Quando você fizer um brinde no final desse ano de 2023, brinde com todos os dias felizes que ainda vão chegar e tudo que a vida ainda vai nos trazer. Isso será mentalizar o positivo, e quando mentalizamos o positivo, ele nos inunda e vai na direção daqueles que amamos e de quem estamos nos lembrando. E não nos esqueçamos, perdão para as pessoas que não souberam, não quiseram ser na nossa vida aquilo que nós pretendíamos que elas fossem. Esquecimento, se possível for, das mágoas, daquilo que nos disseram e que nos fez sentir tristeza,
e vamos seguindo. Toda vez que os dirigentes contavam alguma história para mim, eu sempre perguntava, mas aí o senhor fez o quê? Aí o senhor disse o quê? E eu, às vezes, falava indignada, porque, claro, eles contavam coisas muito difíceis que tinham vivido. E todos eles tinham o hábito de dizer, mas aí foi fácil. E aí eles falavam de uma coisa que eu ainda não conseguia fazer e não consigo até hoje. Ver com naturalidade aquilo que passou, ver com energia o dia de agora e ver com muita esperança o que ainda vai chegar, que nós nem sabemos ainda o que é. Mas sonhemos que seja o melhor, que seja tudo aquilo que ainda não veio, que ainda não se corporificou na nossa vida, mas que, sem dúvida, a oportunidade de viver nos trará. Tenhamos essa certeza de que estamos caminhando para voltar para casa. Por isso somos felizes, porque morrer materialmente, fisicamente, é simplesmente retornar. Os anos ainda não serão de felicidade, porque essa é uma vida de resgates. É uma vida, muitas vezes, de frustrações, para que depois sejamos felizes. Como dizia seu Eurípides Massanufo, primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. E eu desejo a todos nós que nesse final de ano, que se aproxima, nós possamos ser bons para sermos felizes. Se não hoje, se não nessa existência, futuramente. Sonhar com o futuro que vai além desse corpo de carne é ter fé. Que tenhamos todos muita fé, até que a vida nos convide a aumentar a nossa fé, a nossa presença junto ao outro e as alegrias que tudo isso vai nos trazer. Às vezes, a gente acha que soltar o passado é uma forma de perder. Mas na verdade, é uma forma de ganhar de volta a vida que a gente deixou de viver. Quando a gente entrega aquilo que já não faz sentido, abre espaço para receber o novo, e esse novo vem com mais paz, mais maturidade, mais consciência. A espiritualidade nos convida a confiar que nada nos é tirado, apenas transformado. Se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém que também está tentando seguir em frente. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, aqui a gente caminha junto, um dia de cada vez, iluminando a vida com fé, com amor e com consciência. Até a próxima, com carinho e luz no coração.